Você sabia que a psicopatia não é desenvolvida ao longo da vida? Eu me chamo Ana Paula, sou estudante de psicologia e vou falar com vocês sobre esse tema hoje. Primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que é um assunto que eu gosto muito de falar sobre, e o que me inspirou muito a estudar sobre ele foi o livro Uma Vez que eu li, da psiquiatra Ana Beatriz Silva, que era Mentes Perigosas, e depois eu li O Sociopata Mora ao Lado. Me ajudou muito a desenvolver mais sobre esse tema, e tanto que quando eu escolhi psicologia, um dos motivos foi também por esse tema, porque eu gosto muito dele, gosto muito de falar dele, e é muito bom estar fazendo esse vídeo hoje pra mim. Eu estou com alguns tópicos anotados aqui pra seguir a ordem certinho. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, que é uma pergunta muito polêmica que todo mundo fala sobre, se nasce ou desenvolve ao longo da vida. E não. Esse transtorno se chama transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno, a pessoa nasce com ele. A grande diferença é que é o meio que se vive que depende se desenvolve ou não. Como assim? Como no caso de crianças com QI avançados ou no caso da esquizofrenia, depende muito do meio que se vive. Por exemplo, pessoas que nascem em um lar muito conflituoso desde criança, desde a sua fase de recém-nascido até os 12, 13 anos, até os 15 anos, que são as fases que vão dizer como o adulto vai se desenvolver ou não, que a psicologia fala muito sobre isso. O que acontece na verdade é que a pessoa, ela já nasce com uma predisposição para desenvolver esse transtorno. Ela nasce com essa predisposição. E o que depende é o ambiente que ela vive. Se ela vive nesse meio de conflito, nesse meio de muita ansiedade desde criança, desse meio em que causa muitos traumas, e ela nasce com isso e cresce com isso, a probabilidade dela desenvolver é muito maior do que uma criança que nasce em um lar saudável, uma pessoa que cresce em um lar saudável. É muito maior, então a probabilidade fala mais sobre do meio que se vive. Por exemplo, a esquizofrenia acontece da mesma forma, tem também a sua causa genética, é 15% genético. O que vai diferenciar é o meio em que ela vive, o meio que ela cresce. Também acontece esse tipo de situação em situações com crianças que nascem com QI avançado. Por exemplo, só para vocês entenderem, não vou fugir do assunto, é só para vocês entenderem mesmo essa questão em que é o meio que se vive. Tem crianças que nascem com QI extremamente avançado, mas se ela nasce em um meio ruim, em um meio de extrema pobreza, com uma alimentação ruim, elas não desenvolvem esse QI avançado, justamente pelo meio que ela está vivendo. Essa questão genética desse transtorno de personalidade, ele pode ocorrer em famílias, mesmo se pai ou mãe não tem, eles podem carregar esse gene desse transtorno, mas é muito raro. Bom, primeiramente, ele é considerado uma pessoa com cérebro doente. Tem 3 níveis: o leve, o moderado e o alto. O leve é no caso de estelionatário, o moderado, eu vou explicar sobre, e o alto também, mas são 3 níveis. E esse cérebro, a pessoa, ela nasce com o cérebro doente. Como assim? Nesse caso, se verifica uma redução entre conexões do córtex pré-frontal, que ele é responsável pela empatia e pela culpa, e a amígdala, que é a parte que mede a ansiedade e o medo. E eles nascem com essa parte do cérebro desligada. Foi feita uma pesquisa, foi colocado uma pessoa que não tem esse transtorno e uma pessoa com esse transtorno em uma sala. Foram colocadas máquinas justamente para medir quando que a parte do cérebro ia ativar. Foram colocadas imagens fortes, imagens que poderiam causar ansiedade, tudo para ativar essa parte do cérebro. As partes que a pessoa que tem esse transtorno, essas partes não foram ativadas, não foram ligadas, nada, a mão não suou, não aconteceu nada, porque essa parte do cérebro da pessoa é desligada, ela nasce com essa parte desligada. E foram colocados pessoas que não têm esse transtorno. E elas suaram, elas passaram mal, elas ficaram nervosas, porque justamente mostra que a pessoa, ela nasce com isso. Não é uma condição de se desenvolver ao longo da vida. Não é uma condição assim, nasci bem por conta de um trauma e virei um psicopata. Isso não existe. Isso é um mito que as pessoas falam. Não tem aquela questão,
é aquela pessoa que sofreu muito com tal coisa e virou um psicopata. Não. Tanto que tem muitas obras que mostram que reações e características de crianças que já têm uma predisposição para esse transtorno desde a infância. Um filme que fala muito sobre isso, que mostra as características de uma pessoa com esse transtorno desde a infância, é Precisamos Falar sobre Kevin. Ele mostra, né, no caso do Kevin, ele é uma criança, ele já tem uma predisposição a esse transtorno desde a infância. Ele mostra as características, né, no caso que é uma criança muito fria, uma criança que tem uma curiosidade enorme de abrir o animal, ver o animal, esse tipo de coisa assim mesmo. Ele mostra e a mãe dele quer saber o que tá acontecendo com ele, porque ele é uma criança muito fria, uma criança que não demonstra afeto. Realmente dá pra ver que é uma criança que não tem empatia até pela própria mãe. E ela se preocupa muito, ela não entende o que tá acontecendo. E aí mostra ele desenvolvendo esse transtorno nele desde criança até a fase adolescente. É um filme que é muito bom, eu já assisti ele diversas vezes e mostra muito as características desse transtorno nele desde criança. Como eu tinha falado, existem 3 níveis: leve, moderado e o alto. O leve são no caso de estelionatários. São aquele tipo de pessoa que ela não mata, ela não tem interesse em matar. Ela tem o interesse no caso de, por exemplo, golpe de loteria, de mostrar pros amigos que tá bem de vida, sabe? Ele dá golpe, ele não tá nem aí se você precisa do dinheiro ou não. Então, nesses casos estelionatários, que eles não têm interesse em matar. O outro nível, que é o moderado, é pessoas que têm aquele poder e aquela vontade de fazer algo grande, mas não de pôr a mão dele. Ele não suja a mão dele pra fazer alguma coisa. Ele pode armar a situação inteira por trás. Ele é aquela pessoa que o plano tá todo montado por trás. Ele é o mandante do plano, mas ele não suja a mão dele pra fazer o plano, pra executar o plano. E o último nível, que é o alto, é no caso do nível do serial killer, que é o quê? Esse nível, ele tem o prazer em fazer o outro sofrer. Ele tem o prazer em ver o outro implorando pela vida. Ele tem o prazer no caso do canibalismo, ele tem esse prazer em ver o outro sofrer, ele tem esse prazer da morte do outro, que é o nível mais alto, que é o nível mais avançado. Esse transtorno, ele é regido em 3 palavras, que é diversão, poder e status. Eles se acham muito superiores às pessoas que não têm esse transtorno, pois eles têm noção que eles são pessoas mais frias, eles têm essa noção. Eles se acham tipo assim, nossa, mas você chora demais, você é muito melancólico. Eles têm essa noção. E outra coisa importante de falar que são pessoas extremamente manipuladoras. Como assim? Manipuladoras do ponto que ele sabe exatamente o personagem que ele tem que fazer perto de você, ele sabe exatamente o que ele tem que falar perto de você. Na Espanha, eles são chamados de camaleões sociais, porque ele se adapta ao personagem que você quer, ao que você quer ouvir, ao que você quer que ele faça. São pessoas que conseguem fingir emoções, aquele tipo de pessoa que finge tão bem uma emoção que parece que é mais verdadeiro do que quem tá chorando de verdade. São pessoas que fingem emoções muito bem, manipulam muito bem, e é aquele tipo de pessoa muito legal. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, eu adoro aquela pessoa. Estatisticamente, de 10 pessoas que conhecemos, uma pessoa, ela tem esse transtorno, mas ela é aquela pessoa, como eu falei, que a gente nunca vai imaginar que é. Nunca vai imaginar que é, nunca vai pensar na possibilidade de ser ela. Mas são pessoas extremamente manipuladoras, são pessoas também, nos casos de serial killers, extremamente solitárias. Tem um serial killer norte-americano e um serial killer que ele matava as vítimas e dormia com os corpos, porque são pessoas solitárias, são pessoas extremamente muito inteligentes, sagazes, sabe falar, sabe se comportar, são esse tipo de pessoa. Bom, no caso do nível de serial killer, eu trouxe um exemplo pra falar sobre. Bom, um caso muito famoso que eu trouxe pra falar hoje de um serial killer famoso é o Jeffrey Dahmer. Ele foi considerado um dos serial killers mais famosos do mundo. Ele, entre os anos de 1978 e 1991, ele assassinou 17 pessoas, todos homens e garotos. Seus crimes eram particularmente odiosos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Inclusive tem a série dele na Netflix, já assisti também, é uma série boa, dá pra gente ter um pouco de noção. E na série a gente consegue observar, né, no caso, Jeffrey, ele tem a questão dele, né, com o pai dele, com a mãe dele desde criança, né, a mãe dele é doente, mas o pai dele, ele consegue desenvolver essa predisposição dele desde criança. Como ele era uma criança que na escola era considerado estranho, na escola ninguém gostaria de ter por perto, justamente por esse transtorno, o pai dele começa a investigar coisas que ele gosta, e aí tem cenas que ele mostra a imagem, né, dele dissecando um animal. E aí o Jeffrey gosta muito disso, né? É uma das características do transtorno. E aí ele vai trabalhando aquele lado dele desde a infância dele. Mostra
ele maior, e ele atraía as vítimas com que elas gostavam, falavam que ia levar para um ensaio de fotografias e etc. E aí chegava lá, ele matava e etc. É interessante essa série para quem quer ter um pouco de noção do nível mais avançado, né? O nível, por exemplo, de estelionatário são coisas que a gente vê direto. O nível mais moderado é, assim, coisas que a gente vê, situações assim, que a gente sabe, que a gente vê, a gente pode relacionar até os próprios políticos também, né? Que a gente nunca sabe o que tá acontecendo. E outros documentários também tem na Netflix, tem outros documentários também no YouTube, que dá pra ter um pouco de noção de como acontece, como é essa doença, as características dela. E uma última informação importante, que é qual exame detecta. O exame que detecta, no caso, é o PCL. Ele é o primeiro exame padronizado exclusivo para o uso no sistema penal do Brasil. E esse exame, ele é o exame que é colocado, tanto que eu falei no começo do vídeo, é colocado o aparelho para medir os níveis do córtex, da amígdala, para ver se ativam esses níveis, são colocadas imagens, vídeos fortes. Outra informação importante é que aquele teste para ver se a pessoa tá mentindo, que coloca na mão, que mede pelo suor da mão, e conforme a pessoa fica ansiosa, a mão soa, e aí com a mão da pessoa suando, dá pra medir se a pessoa tá falando a mentira ou a verdade. E esse tipo de teste, para esse tipo de transtorno, ele não diz nada, porque eles facilmente conseguem passar por esse teste, aparecendo no teste que fala a verdade. Por quê? Porque a mão dele não soa, essa parte do cérebro, da ansiedade, não é ligada. Então, não adianta, tem pessoas que falam, né, ai, é só colocar o teste tal, é só colocar teste tal, eles sabem muito bem também sobre esse teste. Como eu disse, eles são muito inteligentes e eles também conhecem, né, esses testes, essas questões todas pra medir ou não, se tem alguma coisa errada ou não. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, tem outros assuntos também pra falar sobre esse tema. Se vocês gostarem, eu trago mais vídeos sobre. E é isso. Compartilhe com os amigos. Não deixe de deixar seu like. Não deixe de comentar o que você achou do vídeo. Comentar se você desconfia de alguém. Ou até mesmo comentar se você achou que eu esqueci de falar alguma coisa. E se você gostou da série, se você já leu o livro, se você conhece a Ana Beatriz Silva, que é a psiquiatra que eu falei no começo do vídeo. E é isso. E se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos.